Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal, Canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, aluno e aluna, e a todos os simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é exatamente este: ajudar e nortear você com subsídios teológicos, subsídios sociais, subsídios históricos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para que você tenha uma boa aula, nós estaremos aqui disponibilizando no canal EBD em Ação. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus likes, te agradeço pelos teus comentários e pela tua divulgação do nosso trabalho. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se no nosso canal. Observe no canto direito do seu vídeo que vai ter a palavra com letras brancas inscrever-se. Clique nela e torne-se um inscrito do nosso canal. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Se gostar dos vídeos aula, dê bastante joinha, bastante like, dizendo gostei. E você pode divulgar, pode comentar. Sempre que posso, estou respondendo os comentários dos nossos alunos aqui no canal EBD em Ação. Você também pode ativar o sininho que está no canto direito aí. Você veja o sininho, clique nele, então você ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui, e eu posto toda semana, você vai receber uma notificação como se alguém estivesse dizendo: corre no canal porque tem vídeos novos. Aí você vai assistir esses vídeos em primeira mão. E assistindo, não se esqueça, dê um like, dê um joinha, depois você pode divulgar, comentar e compartilhar nas suas redes sociais estes vídeos. Você também pode estar acessando vídeos de trimestres passados, vídeos de trimestres de anos anteriores. Eles estão disponíveis através de playlists, que são pastas que dentro de cada pasta está o trimestre inteiro de vídeos, aulas comentados. Acesse ali, assista, dê o joinha, divulgue e compartilhe no nosso canal. Sempre será você bem-vindo ao nosso canal EBD em Ação. Divulgue, fale para os seus amigos, para os seus irmãos que há um canal de Escola Bíblica Dominical comentando as lições bíblicas para que você tenha subsídio, tenha algo a mais, possa acrescentar no seu plano de aula, no seu plano de ensino, e assim você vai para a sala de aula, vai dar uma aula de qualidade, os alunos vão sentir-se cada vez mais interessados pelas suas aulas, aprenderão cada vez mais das palavras que você possa falar, principalmente a palavra de Deus, e eles então atingirão a maturidade cristã. A paz do Senhor para os amados irmãos e amadas irmãs. A lição de número 4, datado de 26 de janeiro de 2020, ela traz o título, o tema, Os Atributos do Ser Humano. O texto áureo, por sua vez, livro de Salmo 32 e 9, Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precede de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. A verdade prática: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Estamos diante de uma lição que nos traz ensinamentos práticos. Esses ensinamentos vai retratar justamente acerca do ser humano, enquanto esse possui os atributos. E esses atributos, eles influenciam, na verdade, o ser humano no mundo. Nós fomos chamados por Deus para uma missão específica. E esta missão é cultivar a espiritualidade, a comunhão que Deus deu para o ser humano. Entre os principais atributos que Deus deu para o homem, nós temos a espiritualidade, a racionalidade, a sociabilidade, a liberdade e também a criatividade. Nós vamos perceber que logo após a queda do ser humano, Deus entregou para Adão o Jardim do Éden. E com um objetivo. Que objetivo foi esse? Foi para que o homem cultivasse a terra,
lavrasse a terra. E, portanto, Deus dotou o homem das faculdades de inteligências, e essas inteligências, elas vêm através dos atributos para que o homem pudesse utilizá-las, para que ele pudesse também glorificar a Deus. Nós iremos ver que no primeiro ponto a Bíblia vai retratar sobre a espiritualidade humana. Nós iremos ver acerca desta espiritualidade, sabendo que logo após a origem do homem, Deus concedeu para ele o Espírito. Foi quando Deus soprou nas suas narinas. Nós iremos entender que o homem tem este anseio natural por Deus. O ser humano tem este sentimento, que é através do Espírito que comunica com o Espírito de Deus. Aí entra a espiritualidade. Se observarmos, por exemplo, na comunidade indígena, nos rituais, nas reuniões que são feitas nas comunidades indígenas, nas aldeias, nós iremos ver que os índios, eles conclamam por Deus, eles fazem as suas orações, mesmo sem conhecer a Bíblia, mesmo sem frequentar uma igreja, ele acredita no Deus Tupã, ele tem as suas reuniões. Por quê? Porque dentro do ser humano existe esta ansiedade. E a ansiedade vem através do Espírito. O Espírito que Deus colocou no ser humano, soprou nas suas narinas. Nós vemos aí a origem divina de nosso espírito. E nós vamos observar isso no livro de Gênesis, capítulo 2 e versículo 27. A partir daquele momento, Deus, ele sempre quis ter uma comunhão com o ser humano. O propósito divino, o plano divino não acabou por aí. Deus tem os seus propósitos com os seres humanos. E através deste propósito que nós vamos ver esta ligação, o vínculo do anseio que o ser humano tem para com Deus. O anseio natural do espírito humano. A lição retrata, sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme Paulo muito bem acentuou aos atenienses. Nós iremos observar que o apóstolo Paulo, quando retrata no livro de Atos dos Apóstolos, e em dados momentos, quando ele vai até ao Areópago, e ali ele começa a debater com os epicureus, com os estoicos, com os filósofos da época, ele fala acerca do Deus desconhecido, ele fala acerca da divindade. As religiões, elas debatem muito isso, acerca da divindade, acerca do transcendental, mas nós observamos que o ser humano, dentro de si, ele quer esta comunhão. Ele acredita num ser superior, ele acredita num ser sobrenatural. E através desta crença, desta fé que temos, que está pautado nas Escrituras Sagradas, observamos que, certamente, o ser humano, ele precisa desta relação, ele precisa desta comunhão, que é o interagir com Deus. Aí ele faz as suas orações, se não for evangélico, ele faz a sua reza, se for de uma outra religião, mesmo que não seja o cristianismo, mesmo assim, ele tem dentro de seu ser esta vontade de adorar e de fazer as suas orações, as suas preces para a divindade. No segundo ponto do comentário da lição, retrata acerca da racionalidade humana. Nós temos em mente que esta preposição, descobrimos que Deus é um ser racional, age pela razão. Logo, nós temos aí uma perfeita harmonia entre a genuína razão e também a fé bíblica. Quando falamos que Deus é um ser racional, Deus é um ser que gosta da organização. Deus é um Deus de ordem. Deus não é Deus de confusão. Observamos que na criação, cada dia da criação, ele fez uma coisa.
porque ele é um Deus de ordem, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, não é? E assim por diante. Quando da peregrinação de Israel, retornando lá do Egito para a Terra Prometida, haviam ali milhões de pessoas. Era necessário que tivesse ali ordem, cada tribo com a sua bandeira, com o seu príncipe. Eles estavam ali em ordem e, ao tocar da trombeta, eles saíam e marchavam em direção à Terra Prometida, e no momento da parada também, onde eles iam pernoitar, eram através de ordem, cada um no seu lugar, cada um no seu devido tempo. Portanto, Deus é um ser racional. Em certa ocasião, Deus desafiou o povo de Judá, que caíra na apostasia, que haviam se distanciado dos preceitos, das leis, do decálogo, argumentar acerca do verdadeiro caminho. E o profeta Isaías, ele retrata acerca disso, e ele disse: procurai o caminho do meio, ou seja, não desviar nem para a esquerda, nem tampouco para a direita, mas ter um alvo, ter um objetivo. E esse objetivo fala exatamente daquilo que Deus sendo um ser racional, ele requer que os seus servos aqui na terra, eles possam agir nessa postura, uma postura racional, através da razão. E é por isso que Deus dotou o homem assim, de inteligência, capaz de decidir, para tomar as suas próprias decisões. E nesse contexto, vemos que a razão, através da racionalidade daquilo que Deus proporcionou ao homem, assim ele toma as suas decisões, e a decisão deve ser certa, deve ser uma decisão tomada dentro da razão, mas nunca deixando a espiritualidade de lado, porque cada um na sua fase, cada um na sua parte. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, e versículo 1, o apóstolo Paulo, ele fala do culto racional. E quando Paulo, a Bíblia, retrata do culto racional, vemos que é este culto que agrada a Deus. Observamos que em diversos lugares, as heresias, os modismos, têm tomado conta de muitos lugares, e esta razão tem sido deixada de lado, porque o culto é um culto racional. Tem pessoas que estão em um culto, seja ele pentecostal ou não, quando termina aquele culto, a pessoa vai dizer: eu não lembro de nada. Deus não é assim, Deus não é Deus de confusão, e o culto é um culto racional. Então, quando apresentamos a Deus um culto, tem que ser exatamente do modelo bíblico: apresenteis o vosso corpo, e também o culto racional, que é através da razão, com adoração, com glorificação, com meditação na palavra, com oração, Deus manifesta a sua glória, Deus manifesta o seu poder, e aquele povo que está naquele culto, cultuando a Deus, certamente este povo é abençoado, é edificado por Deus. Terceiro ponto, retrata sobre a sociabilidade humana. A sociabilidade é aquilo que é social. Deus, quando criou o ser humano sociável. Até o próprio Deus, na virada do dia, ia falar com Adão lá no Jardim do Éden, porque não queria que o homem estivesse só. E o próprio Deus falou isso. Quando preparou Eva, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Quando o ser humano ele quer a solidão, quer ficar só, ele torna-se um ser antissociável. Aí entra a depressão, o estresse, as séries de fatores que está no mundo moderno, as doenças, etc. e tal. Então o ser humano, quando ele quer ficar só, certamente esse ser humano não está vivendo sobre os princípios estabelecidos na palavra de Deus,
e a própria vontade de Deus está sendo aí deixado de lado. Por quê? Porque a solidão ela é nociva ao ser humano. Somente aquele que quer confrontar as Sagradas Escrituras quer contrapor aqueles que querem viver isoladamente, aqueles que querem ir para um monte, aqueles que querem viver na selva e viver isolado da sociedade. Isso não faz bem para o ser humano. A origem da sociedade humana é a família, porque a família foi Deus que criou, lá no Éden. A primeira instituição que Deus fez foi a família, e posteriormente veio o Estado. E por isso, o ser humano não viver isoladamente e viver diante da sociedade, ele tem que ter a sua família, porque a sua família é a base, é a célula máter da sociedade. E com a sua família, ele vai ter com quem conversar, vai ter com quem confraternizar, vai ter com quem comemorar nas suas comemorações. Por exemplo, a passagem do ano, em diversos lugares, as famílias estavam reunidas esperando a virada, um momento de confraternização, um momento de afeto, um momento de urbaneidade, um momento sociável. Temos também a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, por sua vez, ela é a sociedade perfeita, porque também foi Deus que estabeleceu a Igreja. A Igreja, ela faz parte, aqueles que integram a Igreja de Cristo, faz parte do corpo de Cristo. Então ele vive nesta sociedade e no Novo Testamento nós observamos que a Igreja de Cristo é apresentada assim, como sociedade perfeita. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, o apóstolo fala e ressalta ali que todos nós formamos o único corpo, e este corpo aonde Jesus Cristo é o cabeça. Então, quando fazemos parte desse corpo de Cristo, nós estamos vivendo também em uma sociedade, cada um com a sua função. Um não é mais importante do que o outro, mas todos somos iguais perante Deus, mas cada um fazendo a sua função. Para que você foi chamado? Por que você está aqui? Qual é o seu papel? Qual é a sua função? Você é corpo de Cristo. Você faz parte deste corpo. Portanto, exerça a sua função, a sua tarefa aqui na terra, obedecendo às Sagradas Escrituras e sabendo que nós somos seres sociáveis e dentro dessa sociabilidade nós temos o nosso papel fundamental e o principal deles é levar o Evangelho e viver em sociedade e viver como igreja aqui na face da terra. O quarto ponto fala acerca da liberdade humana. É nesse contexto que muitos se enganam e muitos caem no erro quando fala de liberdade, porque a liberdade ela tem um limite. Existe a liberdade em diversos fatores. E nesta liberdade que o ser humano não pode cair no erro, não pode cair no engano, porque muitos falam, mas eu tenho um livre-arbítrio. Como que tem um livre-arbítrio? Uma pessoa que está no mundo de pecado, ele pensa que é livre, mas na verdade ele é escravo. Ele é escravo dos prazeres efêmeros, ele é escravo dos prazeres da vida, ele é escravo porque chega o fim de semana, deixa a sua família, vai para os bares da vida, vai para as noitadas. Ele não é uma pessoa livre, ele pensa que é livre, mas não é. Ele é escravo. A pessoa realmente que tem a liberdade, ele é uma pessoa que tem poder de decisão, no sentido de saber o que é bom para ele e o que não é. O que ele quer e o que não quer, o que me faz bem. Ele tem esse ponto. O que me faz bem, isso eu quero para mim, isso eu quero para minha família, isso eu quero para minha vida. Mas se não faz o bem para mim, por que eu quero? Porque sou obrigado a viver assim. Esta é a verdadeira liberdade. E quando nós escolhemos e temos esta presciência através de Deus entre o bem e o mal, entre essas definições, certamente
por um lado, nós temos a liberdade de agir, e por outro lado, não é? Por outro lado, nós podemos esquecer da soberania divina. E isso não pode acontecer de maneira nenhuma, porque a liberdade humana, ela tem alguns fatores. Por exemplo, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é definido que quando o ser humano pode tomar uma decisão. E esta decisão, ele pode tomar livremente. Quando a pessoa toma uma decisão livremente, esta pessoa, certamente, ele tem esta liberdade, ele tem este livre-arbítrio. E a pessoa que não age assim, que é obrigado a fazer as coisas, que é obrigado a fazer o que os amigos querem que ele faça, essa pessoa, ele não tem o livre-arbítrio, essa pessoa não tem a liberdade. E é nesse contexto que a lição está falando, que está retratando. Uma outra coisa que a liberdade humana ela traz é o ato de decidir. Quando Deus fez o homem, Deus fez o ser humano inteligente. Tem coisas que muita gente pensa, mas isso é Deus que tem que saber. Não. Na verdade, Deus fez o ser humano capaz. Né? O ato de decidir é seu. O ato de decidir é do ser humano. Por exemplo, quando ele vai casar, é ele que tem que escolher qual é a mulher que vai ser a mulher da sua vida. Quem vai ser a mulher da sua vida? É o ser humano, não é Deus. O ato de decidir e de escolher entre Deus e os ídolos, servir a Deus ou não, Deus deu para o ser humano. É o ser humano que vai decidir isto ou não. E aqui que entra a questão do livre-arbítrio, e muito debatido aí pelos entendidos, pelos teólogos, né? Como que seria isso? Deus vai impor? Vai chegar um momento em que Deus vai estabelecer justamente aquilo que foi vaticinado, aquilo que foi profetizado, aquilo que está na Bíblia, o cumprimento dela. Mas isto tem o seu momento. No agora, neste momento agora, é nós que temos o poder da decisão de servir a Deus ou não. E aqui está o ato de decidir dentro do contexto da liberdade humana. A outra coisa é a soberania divina. Já que Deus nos deu o direito de escolha para que hajamos com responsabilidade e também com discernimento, todos nós seremos responsabilizados pelas nossas escolhas. Então, cada um tem esta responsabilidade. E à medida que nós temos este poder de decidir, ou o ato de decidir, que Deus nos proporcionou isso, certamente nós seremos responsabilizados pelas nossas escolhas. Então, que façamos a escolha certa. O ser humano tem que pensar bem quais são as suas escolhas, o que deve fazer, como fazer, por onde fazer, o que obedecer. Portanto, o livre-arbítrio e a soberania divina, certamente, elas não são excludentes. Elas são, de fato, perfeitamente harmônicas. Nós temos aí a soberania divina e nós temos o livre-arbítrio do ser humano. E dentro desse contexto, nós, com certeza, iremos perceber a harmonia que existe dentro desses fatores. O quinto e último ponto dessa lição retrata acerca da criatividade humana e o trabalho. Quando se fala do trabalho, algumas pessoas pensam que se o Adão não tivesse pecado, não estaria sofrendo, não estaria trabalhando desta forma. Há um engano, há um equívoco nesse contexto aí. Porque quando Deus fez o homem, ele fez o homem para trabalhar. Mas um trabalho digno, até porque existe uma fala que diz que o trabalho dignifica o homem. O homem foi feito para trabalhar. Não era para viver só no Jardim do Éden, tomando banho no Rio Eufrates, ou algo parecido. Ali andando pelos bosques, andando pelo paraíso, etc. Não.
quando Deus fez o homem, ele fez o homem para trabalhar e lavrar a terra. É óbvio que não teria tanto sofrimento como tem hoje, né? Alguns trabalhos forçados, alguns trabalhos que trazem problemas sérios para o organismo do ser humano em alguns lugares, em algum tipo de trabalho. É óbvio que não seria dessa forma, mas o trabalho dignifica o homem. Deus fez o homem para trabalhar, para lavrar a terra. No livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26, nós iremos observar que Deus criou o homem para trabalhar na terra, para arar a terra, para transformá-la, a fim de tornar habitável e que conquistasse toda a terra. Foi por isso que Deus fez o homem. E por isso que fez a terra nesta imensidão, com tantas coisas abençoadas que Deus proporcionou para o homem e que o homem pudesse viver nessa terra, trabalhar nessa terra. O trabalho não é, portanto, por causa do pecado de Adão, mas o trabalho é uma bênção, o trabalho é uma bênção a todos os seus descendentes. É uma bênção de Deus. Ter saúde, ter vontade, ter dinamismo para continuar trabalhando, e nós observamos que a queda apenas tornou as atividades laborais mais árduas. Aí nós vamos ver lá no capítulo 3 a questão dos espinhos. E quando falamos da criatividade do ser humano, os descendentes de Adão, eles estavam trabalhando metodicamente, o trabalho era metódico, eles desenvolveram em pouco tempo. Eles desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas. Nós observamos que o ser humano evoluiu logo naquele período. Por exemplo, na música, não é? Na agricultura, na agropecuária, na pecuária, na metalúrgica, na arte musical. Então, rapidamente, até a terceira geração, houve aí uma evolução, houve a criatividade humana, porque Deus constituiu isso para o homem. Constituiu o homem de inteligência para que ele pudesse desenvolver isso para o bem da sociedade, para o bem do ser humano. Quando vemos acerca da Torre de Babel, ali o ser humano já demonstrava que ele poderia dominar a terra, que ele poderia evoluir, que ele poderia ir um pouco mais adiante, que ele poderia usar a inteligência que Deus havia dado e toda a condição de dominar a terra, de dominar todo o planeta, em virtude da criatividade. Somente o ser humano tem esta criatividade. Os outros animais são irracionais. Eles não têm a inteligência que o ser humano tem. E somente o ser humano foi constituído com essa inteligência para que pudesse ser usado e também conquistar o planeta Terra. Todavia, nós não podemos jamais ultrapassar os limites que o Senhor estabeleceu, porque existem muitos cientistas, aqueles que querem ir além, um pouquinho a mais da inteligência que Deus deu, mas tudo com decência e ordem. Na conclusão deste comentário tão importante para o nosso enlevo espiritual, observamos que o ser humano, mesmo depois da queda, ele chegou a evoluir. E esta evolução diante da criatividade, diante das grandes descobertas, percebemos que o ser humano ele evoluiu nesse sentido, nesse contexto. Só que espiritualmente, não. Muitos se afastam de Deus, muitos têm a sua descrença em Deus, muitos não colocam sua fé em ação, muitos entram para um caminho do ateísmo, do egocentrismo, dos seus prazeres efêmeros, se distanciam de Deus. Então, a espiritualidade do ser humano, ela foi afetada nesse sentido, daqueles que se distanciaram dos preceitos estabelecidos na palavra de Deus. Portanto, somente o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de restaurar o ser humano decaído. Em termos espirituais, o homem está regredindo rumo ao abismo. E somente o Evangelho pleno de Jesus Cristo é capaz de restaurar o ser humano.
e colocar ele de novo nos caminhos do Senhor, na sua maravilhosa luz, para que tenha a comunhão, aquela comunhão que Deus queria ter para sempre com o homem, ali no Jardim do Éden, através de Jesus Cristo, seu Filho, através da redenção no Calvário, nós temos esta restauração e, com certeza, a comunhão para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.